Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam neste canal, que apertem o sininho para receber as notificações e que contribuam para divulgar, de alguma forma, o nosso trabalho. Hoje vamos falar de uma surpreendente manifestação popular que está havendo no Equador, um dos países da América do Sul. E isso começou desde que o presidente Lenín Moreno anunciou o aumento drástico do preço dos combustíveis como uma condição para receber do Fundo Monetário Internacional um empréstimo no valor de 4,2 bilhões de dólares. Lenín Moreno é sucessor e era aliado do presidente anterior, Rafael Correa, de tendência progressista. Mas Lenín Moreno resolveu trair o seu antecessor e passou a adotar uma agenda ultraliberal. Passou também a adotar medidas de maneira arbitrária e a reprimir a população que se manifestasse contra as medidas determinadas por ele. Então, nos últimos dias está ocorrendo uma série de protestos populares que surpreendem, porque o povo equatoriano está em grande quantidade enfrentando a polícia e o exército. As manifestações são muito tensas e violentas, e até hoje houve uma informação de que um manifestante teria sido morto. Mas as cenas mostram que o povo não está com medo. Apesar do povo fugir quando a polícia solta sua cavalaria, seus tanques para reprimir, para soltar gases de efeito moral. Por outro lado, há também ataques a soldados e a tropas de choque da polícia. É uma pressão muito forte que fez com que Lenín Moreno, que na ironia do seu prenome, que corresponde a um dos famosos pensadores socialistas do mundo, tornou-se um direitista convicto. Ele teve que mudar sua sede de governo da capital equatoriana, Quito, para Guayaquil, que é considerado um centro financeiro daquele país. Então, nota-se que é uma pressão muito grande, e isso envergonha muito o Brasil, que deixou passar o governo Temer, apesar de todo aquele clamor do Fora Temer, mas tudo isso foi muito fraco. É um vício das forças progressistas de que quando se manifesta pela forma do espetáculo. Tudo de uma maneira branda, sorridente demais. E aí se notam os erros que as esquerdas haviam cometido, ainda com Dilma Rousseff no poder. O famoso baile funk de Copacabana, que na verdade foi uma espécie de Eguinha Pocotó de Troia, foi uma grande farsa, porque o empresário da Furacão 2000, Rômulo Costa, é ligado ao PSD e é amigo dos políticos que provocaram o golpe contra Dilma Rousseff. Ou seja, era uma manifestação das galinhas comandada pela raposa. E aí as esquerdas caíram como ingênuas nesse evento de 17 de abril de 2016, e aí soou como música para os opositores de Dilma, que votaram a abertura do processo de impeachment
tranquilamente, alegremente, porque o Rômulo Costa, com aquela atitude de falso amigo das esquerdas, abafou o protesto. O protesto foi minimizado, 4 advogados tentaram se manifestar, mas foram ofuscados, e ainda por cima, poucos anos depois, eles foram até, parece que, indiciados pela Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, as esquerdas cometem essa ingenuidade de se manifestar apenas de forma espetacularizada. Né? As manifestações LGBTQ, por exemplo, são estereotipadas. Ou são homens gays vestidos de drag queens, ou são mulheres enfesadas, tipo aquelas manifestantes estrangeiras, né, cujo nome não estou me lembrando no momento. E aí, essas manifestações que as esquerdas fazem no Brasil são muito inócuas. Só pelo âmbito da festa, pelo âmbito do espetáculo, pelo âmbito dos factoides, que o único efeito definitivo que consegue causar é uma lacração provisória na internet. Mas, em termos de pressão política, torna-se uma coisa inexpressiva. Michel Temer deve ter dado muita gargalhada diante do grito de "Fora Temer", que não surtiu efeitos concretos. Agora tem o Bolsonaro vai tomar no... que também é outro grito inócuo, e foi feito nos mesmos espaços de expressão do Fora Temer. Enquanto isso, Paulo Guedes ali discretamente prepara o seu plano de vendas em massa de reservas de pré-sal de empresas estatais, além do fato de que a reforma da Previdência será o legado do pacote de maldades de Eduardo Cunha, Michel Temer e Jair Bolsonaro, e que vai se concluir nas votações do Senado. Enquanto isso, as esquerdas ingenuamente acham que funkeiros vão provocar a revolução social, que ficar fazendo cultos ecumênicos, ficar rezando para médiuns espíritas que defenderam a ditadura militar ou defendem a Operação Lava Jato, pedindo para eles para que permitisse a liberdade plena de Lula e a recuperação de seus direitos políticos. Então, com toda essa ingenuidade das esquerdas, que não conseguem ver diferença entre o assistencialismo, que é a caridade fajuta, e a assistência social, que é a caridade verdadeiramente transformadora, e que não sabem a diferença entre a mulher objeto e a mulher empoderada, porque acha que a mulher objeto é uma espécie de feminismo das periferias. Então, diante dessa ingenuidade que as esquerdas têm e que adotam paradigmas culturais da centro-direita, o período progressista que tivemos entre 2003 e 2016, um período incipiente, mas promissor, dificilmente irá voltar tão cedo, porque o otimismo fantasioso de setores das esquerdas, ele não encontra fundamentação na realidade. Ele não encontra confirmação nos fatos, porque no Brasil o povo ainda está indiferente, está voltado ao consumismo, ao entretenimento, ao espetáculo.
E esse foi o preço que a suposta ideologia do combate ao preconceito, que as intelectualidades voltadas ao popular demais pregaram durante anos, estabeleceu para os brasileiros. Agora vem o palestrante Mário Sérgio Cortella, que é um daqueles intelectuais de palestra, como o Leandro Carnal, que, apesar de aparentes boas intenções, tem uma conduta e um repertório de ideias bastante duvidoso. Ele resolveu defender o funk carioca, achar que aquilo era a verdadeira cultura popular, que não se pode discriminar, porque isso é um grave risco, etc. Mas a gente sabe que o funk carioca nunca passou de um ritmo dançante comercial, trabalhado pelo poder midiático, pela mídia venal, e que usou esse papo de cultura das periferias para atingir mercados que não era capaz de alcançar em outros tempos. Por isso que veio, até ele foi o carro-chefe dessa falácia do combate ao preconceito, que na verdade forçava a aceitação de formas preconceituosas de suposta expressão popular. Então, graças a todo esse embuste, o golpe político encontrou um caminho fácil. A população deixou de ativismo, né? Não se mobilizou, não se conscientizou politicamente, ficou no consumismo, no entretenimento, no espetáculo, e achou que ia fazer revolução balançando o popozão. E sem o povo no processo de ativismo social, Dilma caiu sem que um grande movimento pudesse defendê-la. Michel Temer completou seu mandato. Jair Bolsonaro foi eleito e ele ainda está no poder. Muito diferente do que está reagindo o povo equatoriano, que contra o projeto golpista de Lenin Moreno está realizando uma série de protestos com indígenas e outros populares invadindo até o Parlamento Nacional do Equador, em Quito, forçando o Lenin Moreno a decretar o estado de toque de recolher. É uma coisa muito surpreendente, porque o povo ali pressionando, mesmo que o povo não consiga recuperar os seus direitos, mas luta. O povo de lá do Equador está lutando, pelo menos está procurando pressionar. E aqui no Brasil as pessoas dançam funk, dançam tecnobrega, vão ouvir Valdir Soriano pensando que ele era um membro da Revolução Cubana no Brasil, né? E vão rezando para médiuns espíritas que defenderam a ditadura militar, achando que esses médiuns espíritas eles com uma conversa com o Pai Nosso, eles vão se transformar em esquerdistas. Então, essa esquerda mole, de coração mole, que não consegue saber o que é realmente a cultura popular e o que é a cultura pseudo-popular de massa, acaba se rendendo a paradigmas culturais da Globo, do SBT, da Folha de São Paulo em seus piores momentos, da revista Caras, paradigmas que são difundidos assim de graça na imprensa de esquerda. Não há uma agenda cultural de esquerda própria, porque eles abraçam os mesmos ídolos bregas que são difundidos por ninguém menos que Silvio Santos, que hoje é o maior apoiador de Jair Bolsonaro depois de Edir Macedo. Ou talvez antes de Edir Macedo, né? Porque há uma grande discussão se é a Record ou o SBT que mais apoiam o Bolsonaro.
Então, com essa rendição, a bregalização, que trata o povo pobre como se fosse uma caricatura, as esquerdas abriram caminho para o golpe de 2016. E aí, vemos o que vemos. Os governos golpistas não conseguem ser atingidos por um protesto de verdade, porque esses protestos que existem são apenas pontuais. São quase que carnavales, como o antigo carnaval da Idade Média, que só servia para um protesto provisório e inócuo contra o poder vigente. E que não tiveram efeito algum de pressão para tirar esses golpistas do poder. E aí o que vamos ver? Enquanto o povo equatoriano faz manifestação de verdade, as esquerdas brasileiras vêm com aquele negócio de paz e amor, de alegria do funk, de rezar para médiuns espíritas, para pedir a paz, e tudo mais. E aí, vamos ver, né? Pelo jeito que as esquerdas estão agindo, elas vão ter que dizer paz e bem para o Luciano Huck, que pelo jeito deve caminhar para a presidência da República de maneira direta ou indireta. Neste caso, com Huck indicando um candidato de sua confiança. E aí, vamos ter o legado do golpe de 2016 em continuidade, só que com a diferença de que ele será suavizado. Porque, a essas alturas, as esquerdas complacentes com a cultura de centro-direita deixaram o golpe ocorrer, deixaram o golpe prosseguir, e aí, com o país arrasado, até a centro-direita vai brincar de ser progressista. E aí vamos ver o tal do espiritismo brasileiro, que é uma religião conservadora aqui no Brasil, ser a Igreja Universal do Renova BR, enquanto as esquerdas ficam coçando a cabeça diante de paradigmas culturais de centro-direita que nunca foram progressistas, do contrário que muita gente pensa. E aí, o Brasil, com o povo domesticado pela brigalização e pela cultura de centro-direita, corroborada pelas esquerdas, vai deixar que percamos os nossos direitos para depois viver uma onda de assistencialismo barato, de pessoas falsamente generosas que primeiro destruíram o país para depois fazer o seu bom mocismo. E aí, vamos pedir paz e bem na confraternização das galinhas com as raposas, e as esquerdas não vão recuperar o protagonismo com essa atitude de coração mole.